Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai construir um projeto Java com todas as operações básicas no banco de dados MySQL. Faremos a criação da tabela, a exclusão da tabela, a inserção de um registro fixo, a inserção de um registro parametrizado, o update, o delete, a obtenção de um único registro e a obtenção de todos os registros. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreva no meu canal e deixe um curtir, assim eu vou entender que você gosta desse tipo de assunto e com certeza farei muitos outros. Vamos ao vídeo então. Vou diminuir um pouco a tela aqui. Aqui tá legal. Eu já estou com o IntelliJ aqui aberto. Eu vou lá em Create New Project. Eu vou lá na opção Maven. Vou deixar a opção Maven marcada aqui. Vou escolher o JDK 14. Se você só tem o JDK 8, não tem problema, pode ser o 8, o 11, não tem problema nenhum. Vou lá em Next. O nome desse projeto vai ser Demo SQL. Demo SQL. O nome tanto faz, tá? Mas é importante a gente colocar um nome aí que a gente se lembre depois. Demo SQL. Pronto, pode dar um Finish. Aí ele já criou a estrutura padrão e já fomos aqui para o nosso arquivo on.xml, para nós colocar a dependência. Como a gente vai trabalhar com o banco de dados, a gente vai ter a dependência do MySQL. Eu já tenho ela aqui, vou só copiar aqui a dependência e colar. Quando você fizer isso pela primeira vez, pode ser que fique vermelho aqui, aí é só esperar um pouquinho ou clicar aqui nesse ícone aqui, aí ele faz o download e está tudo certo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza. O próximo passo agora é criar uma pasta, um pacote padrão para o nosso projeto. Então aqui na pasta Java, a gente vai clicar com o botão direito e vamos escolher a opção New Package. O nome do pacote vai seguir esse padrão aqui, ó. Tem que ser exatamente como está escrito aqui no Group ID, junto com o que está escrito em Artifact ID. Então vai ser, no meu caso, vai ser assim, org.example.demosql. Esse é o nome do nosso pacote padrão. É só pegar o nome que está escrito aqui e juntar com o que está escrito aqui. Pode dar um Enter. Daí ele criou esse pacote padrão e aqui dentro dele a gente pode começar a criar as nossas classes, ou os nossos outros pacotes. A primeira classe que eu vou criar vai ser a classe principal. Então eu vou clicar aqui em Java Class. O nome pode ser main mesmo, ou pode ser teste. Deixa eu colocar teste que fica mais... Não, vamos colocar no inglês mesmo. A classe vai ser a classe main. Dentro da classe main, ó, como eu criei a classe dentro daquele pacote padrão, ele já colocou o nome do pacote aqui em cima. E agora eu vou colocar aqui o nosso public static void main string array, args, e aqui eu abro e fecho chaves, e aqui a gente só vai colocar um salt aqui para dizer que início. Vamos agora executar esta classe principal para ver se está tudo funcionando. Acho que eu tenho que configurar o JDK 14, tenho que fazer essa configuração aqui, ele está reconhecendo o JDK 5 aqui, então a gente vai configurar isso fazendo o seguinte, a gente vai clicar aqui em File, Settings, e vamos aqui em Build Execute Deployment, aqui dentro tem Compiler, e aqui dentro tem Java Compiler. A gente vai colocar JDK 14, Apply, OK. E agora a gente pode clicar com o botão direito aqui no projeto e escolher essa opção aqui de baixo, Open Module Settings, e colocar aqui JDK 14 também. Apply, e agora a gente vai executar a nossa classe novamente. Cliquei com o direito e vou escolher a opção Run. Agora sim, ele executou, mostrou aqui pra gente início. Vamos então à nossa primeira classe. Eu vou fazer uma classe chamada DBConnection. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou escolher a opção New Java Class, e o nome dela vai ser DBConnection. DBConnection. A nossa classe DBConnection vai ter
uma variável que vai ser do tipo connection. Então vou colocar aqui connection. Vai ser nossa variável C. Connection, connection. Ele ficou sublinhado ali porque falta a gente fazer o import, né? Então vamos fazer esse import aqui. Posso clicar aqui nesse tracinho vermelho e escolher a opção Import Class. E ele pergunta qual import que eu quero. No caso, é o Java SQL. Posso fazer esse primeiro import, Java SQL Connection. Beleza. Próximo passo agora é fazer com que essa variável de conexão receba uma conexão. Para eu fazer uma conexão, eu vou precisar de alguns parâmetros, né, que é a URL, a senha e o usuário do banco de dados. Então, na classe da conexão, a gente já tem a variável connection e agora eu preciso colocar uma conexão nessa variável. Mais comum é a gente fazer aqui um método que faça a conexão. Então, eu vou colocar aqui public connection get connection. E aí eu coloco na minha variável conexão, eu vou inicializar ela com nulo, né? E aí eu posso agora fazer já o return da nossa variável. Nesse ponto agora, o nosso método já está funcionando, ele tirou aquele sublinhado ali. E agora eu posso fazer o nosso try aqui, que vai tentar se conectar com o banco. Exception, e aqui eu coloco... Depois do catch exception, eu sempre gosto de colocar 3 coisas, pelo menos durante o desenvolvimento, para que eu possa acompanhar o que está acontecendo. Eu gosto de colocar estas 3 coisas aqui. O e.printStackTrace, que daí vai mostrar todos os detalhes do erro, né? Se deu problema no banco de dados, ou se deu problema no usuário, ou na senha, ou se o banco não existe, então eu vou conseguir saber direitinho o erro que deu. E aí eu também posso colocar para imprimir na tela aqui essa variável e. E por fim eu posso mostrar isso aqui só para eu saber onde que eu parei, né? Porque o printStackTrace ele pode ser muito parecido em várias situações. E aqui nesse caso eu vou saber que eu estou obtendo um erro no método de conexão. Poderíamos colocar assim, erro de conexão, ou poderíamos colocar assim, ó, erro de conexão no método. E aí coloca o nome do método aqui no final. Agora eu vou criar as minhas variáveis para eu colocar qual é o banco de dados, o usuário e a senha. Então eu vou criar uma variável aqui, string user. O nome do meu usuário aqui é root mesmo, root. Aí eu vou precisar também de uma variável com a senha. Então eu vou criar a variável password. A senha desse meu banco aqui é USBW. Pronto, tenho a variável user, password. Agora eu vou fazer mais uma variável que vai ter todo o resto, né? Então, string URL recebe. Para essa primeira conexão aqui, vai ser com o banco de dados local aqui mesmo. Então eu vou colocar na minha URL jdbc:/mysql, localhost, a minha porta padrão, o nome da minha base de dados, que no caso é a base test, e depois dessa interrogação aqui, eu vou colocar alguns parâmetros para configurar o meu fuso horário, né, o meu time zone. Então vai ser server time zone, recebe UTC. E aí depois eu coloco mais esse outro parâmetro aqui, para que ele não fique tentando configurar para ele não configurar a data, né? Eu que vou pegar a data do banco de dados. E aqui veio uma barra e uma aspas a mais que eu vou apagar. Então essa aqui é a minha URL, beleza? Feito as 3 variáveis, agora eu posso obter uma conexão, que eu vou obter com o seguinte connection, recebe driver manager .get connection. E aqui dentro do get connection eu vou passar os parâmetros, que no caso é primeiro a URL, depois é o usuário e depois é a senha. Pronto, a gente já fez o nosso método getConnection dentro da classe dbConnection. Agora a gente pode ir lá no nosso método main,
Podemos criar aqui um dbConnection. E agora eu crio uma variável de conexão. Só para a gente ver se está funcionando. Ah, faltou inicializar a variável com aqui, new dbConnection. Eu vou abrir o meu banco de dados aqui, que ele não está em execução. Eu tenho aqui o USB Web Server, então eu vou só executar ele. Vou esperar ficar o verdinho aqui, né? Ficou verdinho. E agora eu posso me conectar. A princípio funcionou, né? Como que eu sei que funcionou? Se tivesse dado algum problema, ele ia fazer o print stack trace aqui, né? Eu vou só fazer um erro de propósito aqui e vou colocar um erro aqui no usuário. Em vez de root, vou colocar who. Vou dar um play novamente. Agora ele vai executar e vai dizer pra gente, ó, que deu um problema para este usuário, né? Esse usuário aí, ó, o user who deu algum problema na autenticação, né? Ele teve acesso denied, acesso negado para este usuário. Então vou abrir de novo aqui, root, vou provocar um outro erro agora. Eu vou dar um stop aqui no banco de dados, ó, dar um stop nele. Agora o usuário está certo. Vou tentar me conectar no banco. O usuário está certo, a senha está certo. Ele vai demorar um pouquinho mais, ó, ele tá tentando ainda, ele tentou um pouquinho mais, né? E aí ele deu erro pra gente, mostrou pra gente aqui que houve uma falha, né, na comunicação. Então ele não conseguiu se conectar com o banco porque o banco está desligado, né? Vou dar um start aqui. Então a conexão já funcionou, tá tudo legal com a conexão. O próximo passo agora é criar o nosso modelo de dados, né? Criar o nosso objeto que a gente vai trabalhar no banco de dados. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou clicar com o botão direito, vou colocar aqui New Java Class e a nossa classe vai ser a classe empregado. Então eu vou colocar na classe empregado algumas informações padrão. Eu já desenvolvi ela previamente para a gente ganhar tempo e eu vou só colocar então aqui as variáveis que a gente vai trabalhar na classe empregado. Então eu vou colocar aqui o que vai ter o empregado. Na verdade era para ser employer, né? Que eu peguei do template aqui do Oracle. A classe employer, ou empregado, vai ter um ID, um name, um salário e uma designação. Feito isso, eu vou colocar aqui os getter e setter. Então clico com o botão direito, generate, getter e setter, marco todas elas e ok. Pronto, criou nossos getter e setter. Deixa eu ver se tem mais algum método aqui. Tem o método toString, que eu sempre faço aqui, né? Quem me acompanha aí nos meus vídeos já deve estar acostumado com o método toString aqui modificado. Então eu fiz um override aqui para o método toString. E aí eu vou mostrar todos os dados do cara aqui. Então essa é a nossa classe empregado. Depois de ter a classe empregado, a gente vai ter a classe que vai manipular este empregado, que é o empDAO, que é o Data Access Object. É um padrão que a gente costuma adotar, né? Então eu vou criar essa classe agora. Eu vou lá em New Java Class e essa classe vai ser a classe empDAO. empDAO, que é o Data Access Object. É a classe que vai permitir a gente fazer as operações no banco de dados. empDAO. Este empDAO vai ter os métodos que a gente vai fazer na tabela lá do banco de dados, que é o insert, o update, delete, o get all, o create table e o drop table. Então essa classe vai ser a nossa maior, a que vai ter mais código, né? Deixa eu entrar nela aqui. Deixa eu pegar primeiro aqui os imports que a gente vai trabalhar. Teremos os seguintes imports. A gente vai usar ArrayList, vai usar list, eu acho que a gente não vai usar. Só o ArrayList mesmo e as operações de SQL. Agora vamos aos nossos atributos da classe. A classe vai ter estes atributos aqui. Connection, vai se conectar, vai ter o atributo statement, o prepared statement. Esse aqui é o mais usado, tá? Eu só coloquei o statement para a gente ter um exemplo de uma operação no banco de dados mais simplesinha, né? Mais direta. Mas por padrão, né, essa aqui é mais utilizada, o prepared statement. E também vai trabalhar com a classe dbConnection. Agora vamos aos métodos que a gente vai ter. Primeiro a gente vai ter um construtor aqui,
No construtor a gente já vai inicializar a classe DBConnection e agora a gente vai ter os métodos. O primeiro método que eu vou fazer, provavelmente não vai ser o primeiro que a gente vai utilizar, mas é o primeiro que está aqui. Então esse método aqui é o dropTable. Este dropTable ele vai ser utilizado porque a gente vai querer fazer bastante teste no começo, né? Então a gente sempre vai querer apagar a tabela quando começar os testes, né? Então pode ser que a gente não utilize muito, mas é o método que eu sempre faço por primeiro. Aqui está falando getConnection, então eu vou só mudar o nosso método lá, porque eu troquei o nome aqui, né? Então vamos fazer com o mesmo nome que está aqui. getConnection. Beleza. Agora eu vou para o método createTable. Este método também, né? A gente vai executar ele mais na fase de teste, né? Mais quando a gente estiver testando o nosso código. Esse método aqui, createTable, ele vai fazer uma conexão com o banco de dados, vai definir qual é o comando que a gente quer executar, no caso é um comando de create, vai criar a tabela, e aí vai, dentro do try aqui, vai fazer esses 3 passos. Vai montar a sentença preparada, né, o prepared statement, vai executar ela e depois vai dar um close. Como esse meu exemplo aqui é um exemplo bem básico, eu não vou fazer commit nem begin trans, eu vou diretamente executar. Se fosse uma operação de banco de dados que envolvesse mais tabelas ou que tivesse que fazer uma sequência de operação, por exemplo, primeiro fazer um update, depois fazer um insert, depois fazer um outro update, e eu quisesse agrupar essas operações para fazer ou todas ou nenhuma, a gente faria isso dentro de uma transação. Então a gente ia fazer o begin trans e o commit trans no final. Mas nesse caso eu vou fazer direto mesmo, porque sempre vai ser uma operação só. Quem sabe eu faço um vídeo mais avançado no futuro e faço aí uma transação com várias operações dentro de uma transação. Então aqui está o método que vai fazer o createTable. Agora vamos para o método que vai fazer a inserção de um único registro. Esse aqui é bem para teste mesmo, né? Esse aqui vai gravar, vai fazer um insert desses dados aqui fixo. Então é só para fazer um insert fixo, né? Então é um método de inserção que não tem nenhum parâmetro. Ele sempre vai inserir o empregado Marcelotti com o salário 1000 no departamento de vendas. Então vai ser sempre essa inserção. É só para a gente verificar se está funcionando mesmo. O próximo método é o método que vai fazer a inserção de um empregado que você vai passar por parâmetro. Então esse método aqui é um método que vai receber um empregado com todos os dados que você configurar para ele e ele vai inserir este empregado. Então esse método aqui é bem de uso cotidiano mesmo, né? Bem um método de produção. E esse aqui eu fiz com o prepared statement, onde você coloca no começo só as interrogações e aí depois você seta os parâmetros para esta sentença. Depois faz o execute update e por fim o close. Eu coloquei aqui o result 0 e o result 1 e o result -1 para a gente poder fazer alguns testes básicos, tá? Então se funcionar, esse método aqui ele vai retornar 1. Se der certo, ele vai retornar 1, certo? Se retornar 0 é porque ele não gravou e se retornar -1 é porque deu algum erro, beleza? O próximo método é o método que vai fazer o update. Esse método de update também é bem comum de produção mesmo. Então aqui está o método update. Ele é muito parecido com o insert. Então o update recebe um empregado e aí eu vou trocar todas as informações conforme você me passou neste empregado. E agora o método delete. Vamos ao método delete aqui embaixo. Pronto, esse é o método delete. O delete você não passa um empregado, você passa simplesmente um ID e a gente faz o delete daquele ID. E agora temos o método getEmpById. Esse nome, não sei se ficou muito bom, mas é um nome que eu peguei por padrão lá na documentação da Oracle, getEmpById. Então ele vai pegar um empregado, você passa um ID e ele pega aquele empregado lá do banco de dados que tem aquele ID. E aí eu vou entregar para você um empregado, eu retorno um empregado, certo? Então é um método que retorna um empregado. Então tem que criar uma variável para receber ele, né? E assim por diante. E agora acho que é o último método,
é o método que vai pegar todos os empregados do banco de dados. É o método getEmployees. Então ele pega todos os empregados do banco de dados. Ele vai devolver um ArrayList de empregados. Beleza? Então estamos com os métodos padrão todos aqui configurados. Agora, para a gente colocar para executar, eu vou pegar o código que eu já preparei aqui e vou colocar lá no nosso método main. Inclusive o nosso método main agora deu problema aqui, porque a gente trocou o nome do método, né? A gente trocou para get_connection, né? Beleza. Agora eu vou colocar todo o resto do código aqui. Esse aqui é o código, então, que eu quero executar de verdade. Então, até esse primeiro código que eu coloquei para começar o exemplo aqui, eu vou comentar ele. Vou deixar ele comentado aqui. E a partir daqui que a gente vai começar. Aqui faltou um ArrayList, deixa eu fazer o import aqui para o ArrayList. Aqui o ArrayList. Fazer o import para o ArrayList. Pronto, tem mais alguma coisa errada. Aqui eu tenho uma chaves a mais, então vamos apagar aqui. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai criar uma variável do tipo empDAO, né, para fazer as operações do empregado. E aí a gente começou aqui, né, de repente esse aqui não vou colocar agora porque a tabela ainda não existe, né, então vai dar erro quando eu tentar executar o drop table. Aí eu vou criar a tabela, vou inserir um registro, depois eu vou listar, né, depois de ter inserido um registro eu vou listar. No caso aqui ele só vai ter um registro quando eu listar a primeira vez. Depois eu vou fazer a inserção de mais um dado. Nesse caso agora eu vou inserir um outro Marcelotti, né? Eu vou inserir um Marcelotti, até vou trocar o nome aqui. Para não ter dois Marcelotti, vou colocar um João aqui. Um João. João com 28 mil reais. No setor de desenvolvimento. Aí vou listar novamente. Aí eu vou obter apenas um. Aqui eu vou consultar apenas o primeiro. Vou imprimir esse primeiro, vou fazer o update, vou setar o salário para 0 daquele primeiro, vou fazer o update daí, vou gravar o salário 0 para o ID 1, vou listar novamente, vou deletar o primeiro e depois vou listar novamente, certo? Então eu vou só conferir aqui se eu tenho já o meu banco de dados, vou colocar aqui para a gente visualizar. Como que está meu banco de dados. Deixa eu abrir aqui o USB Web Server. Vou lá em geral, phpMyAdmin. USBW. Ô filho, deixa eu terminar de gravar aqui, depois eu vou lá. Só um pouquinho, filho. A base de dados test já está aqui, né? Só deixa eu conferir. Ela já tem a base de dados EMP. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa base de dados, vou dar um delete table, beleza. Agora eu vou executar o nosso código aqui. Ó, a princípio deu certo, ó. Eu executei a primeira vez e agora eu vou entrar aqui, ó, a tabela EMP, eu tinha apagado ela, né? Eu vou só conferir agora. Ó, ele criou a tabela EMP e aqui eu estou vendo que ficou um registro, ó, que é aquele registro 2 que a gente inseriu, né? Vamos ver se funcionou todas as etapas. A primeira coisa que foi feita, então, foi a criação da tabela e a inserção deste registro aqui, né? Deste empregado. Quando que eu inseri este empregado? Quando eu executei esse método aqui, ó, o insertOn. O insertOn, ele inseriu o Marcelotti, R$1.000 neste departamento aqui. Então ele colocou aqui, ó, o ID1, o nome Marcelotti, salário 1.000 neste setor aqui, né, Sales. E aí depois eu executei, eu fiz a listagem, né, beleza? Eu fiz a listagem, imprimi a listagem. Aí agora eu vou inserir outro empregado. Ó, fiz o insert data aqui, né? E aí depois eu inseri novamente. Então seria a listagem, né? A listagem dos dados depois do insert, que é esse cara aqui, ó. A listagem dos dados depois do insert. E aí ele vai listar agora, nesse ponto aqui, ele vai listar os dois
empregados, né? O Marcelotti, que ganha R$1.000, e o João, que ganha R$28.000. O próximo passo que ele faz é o Read Data Only ID1. Então, Read Data Only ID1. Então, ele vai mostrar apenas os dados do empregado que tem o ID1, que no caso é o Marcelotti, mostrou aqui embaixo. Aí depois ele fez um update. Aqui no update, eu vou trocar o salário do empregado 1 para 0. Vamos ver se funcionou. Ele fez o update e agora ele está fazendo a listagem depois do update. Como que ficou? Ó, então ficou ali o nome, manteve, o salário ficou 0, o setor se manteve. E o outro usuário ficou com os dados originais. E aí, por fim, a gente tem aqui a listagem depois do update, está aqui ela, né? Depois do update. E aí, por fim, a gente fez um delete, deletamos o 1, o empregado 1, e agora vem a listagem, né? Depois do delete. Na listagem depois do delete, ó, ele mostrou somente o ID 2, certo? Se nós quiser conferir aqui no banco de dados, ficou somente o empregado 2, né? Agora, só para a gente fazer um último teste, eu vou fazer esse DB Connection aqui, se conectar num outro banco de dados. Então, aqui eu me conectei no USB Web Server, né? Na máquina local aqui. Agora eu vou fazer uma outra conexão. Já tenho preparado aqui os parâmetros. Esses aqui eu vou comentar. E agora eu vou colocar um outro usuário, senha e uma outra URL aqui. Agora eu vou me conectar numa máquina virtual que eu tenho aqui, que é na porta padrão, neste usuário que eu criei para exemplo, com esta senha. Deixa eu abrir aqui nesta máquina aqui. Aqui está a base de dados teste. Eu vou apagar aqui a base de dados, operações. Nesse caso eu até vou executar o código completo agora, para ele fazer a exclusão da tabela. A gente vai poder executar agora com este drop aqui habilitado. Então vou tirar aqui o comentário e agora a gente vai fazer a conexão nesta base de dados aqui, que já tem a tabela empregado, e ele vai apagar e vai criar novamente. Deixa eu dar um play aqui. Ó. Deixa eu conferir agora aqui o EMP. Ó, ficou com o horário, eu consigo conferir pelo horário, ó, 17 horas e 49 minutos e 27 segundos. E é o João 2, então funcionou da mesma forma, né? Eu vou só rodar o código e aí não vou fazer o último delete. Ó. Vou comentar esse delete aqui, só para a gente ver que agora vai ficar os 2 empregados ali nessa base de dados. Tá rodando aqui, já rodou. Agora eu vou atualizar aqui. Ó, agora ficaram os 2 empregados, realmente, 5, 49 e 54. Agora eu vou novamente habilitar aqui o delete e vou executar novamente. Está executando, executou. 5, 49 e 54, vou atualizar aqui. Beleza, agora ficou só o último usuário realmente. Beleza? Então esse aqui foi um exemplo básico com todas as operações no banco de dados utilizando a linguagem Java. A gente fez o Create Table, o Drop Table, o Insert com o registro fixo, o Insert com o registro parametrizado, o Update, o Delete. A gente fez o Get One, que pega somente um empregado, né? E fez o Get All, que pega todos os empregados e lista pra gente. Espero que esse exemplo ajude você a desenvolver os seus projetos. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até o final aqui comigo, eu fico muito grato pela sua atenção. Aguardo você num próximo vídeo. Até lá!